Congresso abriu a discussão sobre a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que transfere do Poder Executivo ao Congresso Nacional a decisão final sobre a demarcação de terras indígenas. Uma questão que está na ordem do dia, depois que índios de várias partes do país iniciaram uma série de protestos e ocupações. O deputado Mandetta, do DEM, do Mato Grosso do Sul, pretende ampliar a discussão sobre essa questão, articulando com os representantes indígenas de Mato Grosso do Sul no grupo de trabalho que foi criado aqui na Câmara com a finalidade de conduzir essas negociações sobre a questão indígena. Ele está se articulando com lideranças como o Terena Lindomar Ferreira e o Guarani Otoniel Ricardo para tentar realizar um grande encontro com as etnias Guarani, Kaiowá e Terenas. Ele é um estudioso do tema. O deputado Mandetta participa desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Paulo José Cunha e o nosso programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, como é que estão essas articulações? Elas avançaram, elas estão paradas, como é que estão indo as coisas? Na verdade, essas articulações, elas estavam acontecendo a questão de 20 dias atrás, por conta dessa iniciativa do Legislativo de ter uma PEC trazendo a última palavra para o Legislativo. Isso teve aquela reação dos índios que vieram, entraram no plenário, o presidente da casa, invasão do plenário, o presidente da casa, então, faz um acordo e monta um grupo de trabalho para começar um entendimento. São 10 parlamentares e 10 lideranças indígenas. Entre os 10 parlamentares da casa, eu estou presente, assim como outros parlamentares que têm um histórico de participação nesse debate, e entre os 10 lideranças indígenas estão essas duas lideranças que são de Mato Grosso do Sul. Então, eu seria o deputado e eles as duas lideranças de Mato Grosso do Sul que já estavam pela casa tentando achar um caminho de conciliação. Com o episódio da invasão, depois com o episódio da reintegração de posse com a morte do índio Osiel na Fazenda Buriti, com o retorno dos Terenas para ampliação do processo de invasão e a ida do governador solicitando a presidente Força de Segurança Nacional e Forças Federais em Mato Grosso do Sul, a ida do ministro da Justiça para lá, quer dizer, todas aquelas pontes que nós estávamos começando a construir dentro desta casa foram rompidas. No momento, nós temos uma oportunidade, no meio desta crise aguda, de trazer para a mesa o Ministério da Justiça, a Casa Civil, as Relações Institucionais, esta Casa, o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público Federal, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e fazermos em Mato Grosso do Sul um fórum, uma mesa com os índios, com as lideranças, com o CIMI, com a igreja, todos, e fazermos um novo pacto indígena para o século XXI, onde se contemple os direitos dos índios e dos proprietários. Até porque é num momento desse que a gente conhece os estadistas. O momento de, peraí, vamos baixar, vamos sentar em torno de uma mesa e vamos discutir. Não tem outro caminho, né? Aquela famosa história, casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Nós temos agora que sentar. Índios são tão brasileiros quanto os brancos, os negros. Nós não somos um povo não miscigenado. Raça pura não existe aqui. Darcy Ribeiro, no seu livro O Povo Brasileiro, ele falou que nos trópicos você tem a Austrália, lá é uma Inglaterra que não miscigenou com os aborígenes. Aqui no Brasil, índio, negro e branco fez um povo novo. Nós somos o primeiro povo globalizado. Nós não temos que falar que isto aqui é uma nação separada dessa nação, este é um povo indígena. Não, são brasileiros. Ponto. Dentro desse conceito nosso de nação una, indivisível, nós temos que garantir espaço para os brasileiros que vivem no campo. Deputado, o senhor é um estudioso dessa questão, o senhor me dizia que coleciona documentos, livros, o senhor se dedica a essa questão há muito tempo. Por que houve a acutização do problema agora? Exatamente agora. Porque até aqui as coisas estavam mais ou menos encaminhadas. Você tem um histórico de ocupação de solo em Mato Grosso do Sul que ele é diferente de todos os outros estados, porque lá teve uma guerra do Paraguai para estabelecer divisa. Né? Nós não mexemos com a divisa do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, na guerra do Paraguai. Tantos anos antes. O ano que vem, 150 anos do início. Né?
E nesta guerra, quando ela terminou, essa guerra terminou, o nosso imperador à época, ele mandou que se medisse aquele estado. Não havia títulos. Então, a matriz da cidade de Coxim até o sul do estado, com os marcos da fronteira, que são marcos secos, e Rondon falou, aqui é o índio tal, aqui é o índio tal. É o Marechal Rondon. É o nosso maior indigenista. Então, a matrícula, a base de raciocínio, no caso de Mato Grosso do Sul, ela é pura. Essas pessoas que estão lá hoje, com a União falando para eles saírem, são os mesmos que foram para lá a pedido da União. Eles foram assentados por Getúlio, eles foram assentados durante o regime militar, eles foram assentados por Washington Luiz. Você tem títulos de 1920, 17, 32, 38. Essas pessoas são, hoje, tão vítimas do processo quanto os índios. Né? Só que lá muito bem documentado. É diferente, por exemplo, da Amazônia, que não é antropizada. Então você tem lá 1 milhão de hectares, mas não, é dos índios mesmo, não tem ninguém morando, não tem nada, é pacífico. É só uma questão de você ajustar documento. No caso de Mato Grosso do Sul, não. E no caso do Rio Grande do Sul, e no Paraná, e em Santa Catarina, que os títulos são de 300, 400 inclusive anos. urbanos. Ora, deputado... Então, Mato Grosso do Sul, a gente tem muito documento e vai poder participar bem desse estudo. A gente tem um pouco mais de 3 minutos. Eu queria que o senhor fizesse uma análise rápida da situação dos índios no seu estado. Porque há notícias de um enorme índice de suicídios, problema de drogas, problema de bebidas alcoólicas, problemas de violência de toda a ordem. Duas realidades, Paulo. Qual é a razão disto? Duas realidades. Índios guaicurus, Caduel, que lutaram na época da Guerra do Paraguai a favor do Brasil, o imperador mandou demarcar 350 mil hectares de terras férteis para eles. São índios que estão bem nutridos, têm carro, têm caminhonete, estão completamente organizados. Índios... Já estão aculturados? Índios como já todos. Lá não tem mais ninguém. Lá não tem mais. Lá é tudo muito urbano. Dourados, que é uma cidade, a segunda cidade do estado. Grande produtora de grãos, né? A maior do estado. Getúlio que fez a reforma agrária. E riscou a aldeia. Então tem uma cerca, a aldeia indígena é aqui, a cidade é aqui. Essa proximidade do homem urbano com a aldeia, uma aldeia pequenininha, você pega lá, você tem aspecto religioso. Índio não entende que existe pecado, diabo. Ele imediatamente acha que o inferno está ali. Álcool, crack, droga, a FUNAI é totalmente desaparelhada para poder diminuir esse impacto cultural entre partes. Então, essa é a aldeia onde tem maior suicídio, porém, nós temos muito problema de alcoolismo, nós temos muito problema de perda de identidade, de não entender, e nós temos uma vizinhança com o Paraguai, que esse povo é nômade. Então, índios paraguaios entram para dentro do Brasil, índios brasileiros entram para dentro do Paraguai, e eles não reconhecem fronteira nenhuma. Então, agora estão falando assim, lá no lado do Brasil estão dando terra. Então, os índios do Paraguai estão vindo todos para o Brasil, e você não sabe mais se aquela aldeia tinha 200 índios, agora ela tem 5 mil. Isso é mais combustível ainda para esse problema. Índios da Bolívia estão pulando para o lado de cá também. Por quê? Porque tem um povo aqui dando terra para índio. E nós estamos hoje com um barril de pólvora, porque são as terras mais férteis daquele estado, onde se produz 70% da produção agrícola de Mato Grosso do Sul. E a decisão final sobre essa demarcação de terras a partir de uma decisão do Congresso, deputado, o senhor acredita? Não acredito Não acredito numa PEC com esse caminho. Acho que a saída é negociada, com cada um cedendo um pouquinho, mas dentro do Estado de Direito, cada um se respeitando e construir um novo pacto com os povos indígenas. Isso que vale para Mato Grosso do Sul, que vale para todas as regiões brasileiras. Deputado Mandetta, do DEM do Mato Grosso do Sul, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço, sempre é bom. E a você de casa, muito obrigado pela audiência. Continue com a gente. Um abraço e até a próxima.